E aí, bora lá, preparado para o último editorial do dia? Enfim, várias matérias aqui para a gente debater um pouquinho o que está rolando no Brasil e no mundo, né? Tem ações do ministro do Supremo Alexandre de Moraes em relação ao Eduardo Bolsonaro. Tem agora uma estratégia da esposa do Alexandre de Moraes para fugir da Lei Magnitsky. Teve, para mim, dos anúncios mais bombásticos da semana, que foi o Benjamin Netanyahu falando sobre a guerra entre Israel e Hamas. Enfim, tem muita coisa importante para a gente debater aqui com vocês. Tem o relator da CPMI pistola com o STF e com a PGR. Enfim, tem muita coisa rolando e a gente vai debater tudo isso com vocês aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma honra e um prazer estar aqui com vocês. E a gente já vem aqui para a tela do nosso canal, né, do nosso aplicativo Editorial Central. E para quem não conhece o canal Editorial Central, recomendo que vocês cliquem lá também e conheçam o canal, pesquisem aí no YouTube, tá? Vamos lá, vamos entender um pouquinho tudo que está acontecendo sobre essa questão da guerra do Hamas, né? Essa matéria é do BBC Brasil. Olha só, a BBC Brasil fez a seguinte matéria. Netanyahu disse: se o Hamas não aceitar o plano de Trump, nós vamos terminar o serviço. Às vezes tudo que precisa, né, é aquela boa e velha ameaçadinha, né? O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, concordou com um plano de paz proposto pelo governo de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. E aí o que chamou a atenção é que ninguém esperava que o Netanyahu ia aceitar esse plano de paz. Fato é que ele aceitou porque a batata dele também está assando. Muitos, inclusive aliados, já estão começando a cobrar, né, o fim dessa guerra pelo Netanyahu. A Meloni, por exemplo, da Itália, que é de direita, fez uma cobrança falando que Israel já está passando dos limites. Então, né, não é à toa. Tem uma estratégia aqui do Netanyahu também. Ambos os mandatários se reuniram nesta segunda-feira na Casa Branca. O plano proposto pelos Estados Unidos tem 20 pontos e inclui um conselho de paz. O que seria esse conselho de paz, né? Vamos ver o que o Netanyahu falou aqui. I think we should understand that we're giving everybody a chance. É bom dizer que estamos dando a todos a chance to have this done peacefully. De que o conflito seja resolvido pacificamente. Something that will achieve all our war objectives without algo que permita que todos os nossos objetivos sejam alcançados sem derramar mais sangue. any further bloodshed. But if Hamas rejects your plan, Mr. Mas se o Hamas rejeitar seu plano, presidente Trump, President, or if they supposedly accept it and then ou se eles supostamente aceitarem e depois basically do everything to counter it, basicamente fizerem de tudo para contrariá-lo, then Israel will finish the job. Então Israel vai terminar o serviço. You finish the job, né? É isso que vai acontecer. Então, aquela ameaçadinha básica. Matéria aqui do Ivan Kleber: Netanyahu aceita o plano de paz para Gaza proposto por Trump. Apoio o plano de Trump para acabar com a guerra em Gaza. Alcança os objetivos bélicos de Israel. Trump, se o Hamas rejeitar o acordo, que é sempre possível, como você sabe, Bibi, você terá nosso total apoio para fazer o que tiver que fazer. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse apoiar o plano de paz para a guerra da faixa de Gaza, proposto por Donald Trump, em entrevista ao lado do presidente dos Estados Unidos nesta segunda-feira, dia 29. Porém, o premier israelense fez ameaças contra o Hamas, caso o grupo palestino não aceite o pacto. Eu apoio o seu plano para acabar com a guerra em Gaza, disse Netanyahu. Nós traremos para Israel todos os reféns. Desmantelaremos a capacidade militar e política do Hamas e garantiremos que Gaza nunca volte a ser uma ameaça para Israel. Pois é, em vez, né, de encarar isso aqui como um fato positivo, a esquerda está toda nervosinha. Parece até que ficam falando em paz, mas na hora que vem um plano de paz, eles não querem aceitar. Olha só essa matéria aqui do The São Paulo News. O plano de paz dos Estados Unidos para o Oriente Médio prevê anistia total ao Hamas, mas retirando, né, o poder político
e de armamento do Hamas, mas dá uma anistia total ao Hamas. Pois é, até terroristas podem ter anistia, né? Bolsonaro não. Você vê. Estado palestino, né? Vai ser feita a criação do Estado palestino, um conselho que vai ser presidido pelo Donald Trump e uma nova governança em Gaza, ou seja, eleições democráticas para que o povo escolha. E os Estados Unidos e Israel aportarão dinheiro para a reconstrução de Gaza. Enfim, né? Tá chegando aí, o fim, né, dessa guerra gravíssima que começou com a agressão dos terroristas do Hamas contra o povo judeu, o povo palestino. Agressão essa, né, que o pessoal de esquerda insiste em passar pano, insiste em passar a mão e fingir que nada aconteceu. Mas aconteceu e nós sabemos muito bem, não é? Nós sabemos muito bem. Vamos lá, pessoal, dá uma olhada nessa matéria. Tarcísio de Freitas, enfim, hoje visitou o Bolsonaro. Pediu autorização, isso aí já estava marcado há mais de uma semana. Teve alguns desencontros no meio do caminho. Começaram a fritar o Eduardo Bolsonaro, mas o Tarcísio teve uma postura muito honrada aqui, eu achei muito interessante. Dá uma olhada o que o Tarcísio falou sobre o Bolsonaro aqui, ó. Foi publicado aqui pelo Bruno Zambelli, né? Forte desabafo. Tarcísio visita Bolsonaro e fala sobre o seu estado de saúde. Amigos são amigos nos momentos bons e nos momentos ruins. O presidente está passando por um momento difícil, e é nesse momento difícil que os amigos têm que aparecer, têm que dar a mão, têm que prestar solidariedade. É muito triste ver o presidente na situação que ele está, assim, a gente conversando e ele soluçando o tempo todo, né? Isso ainda é consequência das várias cirurgias que ele fez, consequência do atentado covarde que ele sofreu, que quase ceifou a vida dele, não ceifou pelas mãos de Deus, e o presidente ali, né, tirando força, sofrendo muito. Então a gente está aqui para prestar nosso apoio, prestar nossa solidariedade, para estender a mão, sem nenhum tipo de interesse. A gente vai estar aqui do lado dele sempre, né, para dizer, estamos juntos, sou grato a tudo, presidente, pelo que você me fez, pelo que você me proporcionou. Você vai sempre contar comigo, você sempre vai ter aqui na minha pessoa um amigo. No momento bom, no momento ruim, o momento é ruim, nós vamos estar juntos, independente de qualquer coisa. E vamos continuar lutando pelo Brasil. Governador, o senhor tem sido uma das vozes ativas na defesa da anistia. A gente está em semanas em que esse texto vem sendo discutido. Imagino que tenha sido uma pauta dessa conversa também. Como é que continua sendo a posição do ex-presidente e também a do senhor? Olha, não foi pauta não, por incrível que pareça, a gente não conversou sobre isso. Mas eu quero dizer que eu já coloquei a minha posição claramente. Defendo a anistia como fator de pacificação, acredito na paz dialogada. Acredito que é um remédio que foi usado em outros momentos da nossa história. A gente pode citar diversos momentos da nossa história. A gente pode se lembrar da Emenda Constitucional de 26 de 1985, que convocou a Assembleia Nacional Constituinte, que dava força da anistia que veio em 79. A gente pode falar da recepção da anistia no texto constitucional, na DCT, que traz a anistia, estende o seu período de 46 até a promulgação da Constituição em 88. A gente pode falar do artigo 5º, que trata daqueles crimes que são suscetíveis de graça à anistia indulto, que é o crime de tortura, o crime de terrorismo, o tráfico de drogas ilícitas e afins, né, os crimes hediondos, e fala de ações de grupos armados contra esse Estado de Direito e trata isso como crime imprescritível, inafiançável, mas não suscetível de graça no indulto. A gente pode trazer o papel do Congresso, estabelecer o tipo penal, e esse tipo penal pode ser revisto pelo mesmo Congresso. Então, teria vários argumentos jurídicos para dar, mas eu acredito que sim, tem um caminho de pacificação. Acho que muitas pessoas que estão presas não sabiam exatamente o que estavam fazendo, já cumpriram a pena, já entenderam, né, que toda a depredação é deplorável, é condenável. O que aconteceu no 8 de janeiro é deplorável, é condenado. A gente não pode estimular esse tipo de coisa. E não é falar de privilegiar, eventualmente, uma reincidência ou uma impunidade. Não é nada disso. É conquistar um caminho para a paz. Eu acho que a sociedade merece esse caminho de paz. É uma opinião pessoal. A gente sabe que é uma opinião dividida. Não há uma convergência nesse tema. Tem pessoas que concordam, tem pessoas que discordam. Eu tenho a minha opinião. A minha opinião. Pois é. Além de tudo, ainda tirou um tempo aqui, né, para dar uma aula para o próprio STF, né, sobre a questão da anistia, falar que, olha, mas a ação do Bolsonaro não cabe, a anistia cabe sim, todo mundo sabe que cabe. Olha só, matéria da Folha de São Paulo também tratou desse assunto. Após visitar Bolsonaro, Tarcísio disse que disputará a reeleição e que a redução de penas não é
suficiente. Pois é, o Tarcísio jogou limpo aqui, né? Fez um bom jogo e deixou bem claro que agora o foco dele é a disputa à reeleição, né? O que vai dar uma mexida aí, né, no jogo político, vai dar uma balançada em todo o jogo político aí. Vai ficar interessante de assistir, né? Quem será o candidato, já que o Tarcísio, que era a aposta de todo mundo, disse aqui que vai ficar para a reeleição. Após visitar o ex-presidente Bolsonaro, nesta segunda-feira, o governador Tarcísio de Freitas, do Republicano, afirmou que deve ser candidato à reeleição em 2026, ou seja, São Paulo não será candidato à presidência. E aí, o senador Flávio Bolsonaro, que também participou do encontro, afirmou que qualquer definição sobre o candidato presidenciável do campo depende do desfecho do projeto de anistia aos condenados por golpismo, né? Então, qualquer coisa depende, né, do projeto de anistia. Só que é interessante, né? O próprio Flávio Bolsonaro é uma figura que não está descartada, né, para uma possível candidatura presidencial, né? O Flávio Bolsonaro não é uma figura descartada, né? Ele é uma figura que pode sim fazer parte aqui, né, do núcleo ali para 2026. Então tem Caiado, tem Ratinho, tem Zema. O problema da direita é que tem muito cacique, né, para pouca tribo. Enquanto que lá na esquerda falta cacique. E o cacique que tem, a gente já conhece e não confia, né? Mas eles estão organizados e coordenados, né, no entorno de uma pessoa. Isso é o que a direita não tem por hora. Vamos lá, pessoal. Aconteceu uma questão na CPMI do INSS. Tá? Teria oitiva de algumas pessoas, inclusive, na CPMI do INSS, onde o STF deu habeas corpus e negou, né, o comparecimento dessas pessoas para a CPI. Isso causou um certo impacto aí, né, um certo incômodo em relação aos congressistas, inclusive, principalmente, né, ao relator da CPI do INSS. E aí ele mandou um recado, porque o PGR também pediu o arquivamento do pedido de prisão de um dos sócios da figura que ficou conhecida como careca do INSS. Dá uma olhada nesse trecho aqui, acompanha comigo. Se nós continuarmos com o judiciário invadindo as nossas competências, como tem feito nos habeas corpus, né, permitindo que as pessoas não venham depor, as questões de nós fazermos uma prisão dentro da CPMI com uma testemunha que está flagrantemente mentindo e a Procuradoria da República pedir arquivamento, então qual é o sentido de ter CPMI? Qual é o sentido da gente continuar investigando aqui? Eu defendo com clareza que essa CPMI tem que deixar claro que nós é quem temos que reagir. Agora, o mais importante, essa é uma CPMI autônoma, é uma investigação do Parlamento, é uma investigação que está dentro da Constituição. Nós não vamos abrir mão de dizer quem é testemunha e quem é investigado. A Procuradoria da República tem todo um alcance sobre essa decisão em relação aos processos no Código Penal. Dentro do trabalho do Parlamento, somos nós quem decidimos e eu, como presidente, vou dar continuidade ao trabalho, vou continuar conversando com os líderes, com os secretários de advocacia do Senado, porque nós é quem vamos fazer a investigação, independentemente de qualquer decisão que venha em relação à Procuradoria da República, e vamos continuar lutando. Vamos, se for necessário prender novamente quem estiver mentindo, eu vou dar a voz de prisão novamente. Isso é uma atribuição da presidência do Senado, é uma questão, uma decisão minha de ofício. E se depois a Procuradoria decidir manter a posição que está aí, a advocacia do Senado vai recorrer, nós iremos levar os nossos argumentos até que nós tenhamos uma nova legislação que esclareça. Ou a CPMI tem que deixar de existir, ou então a Procuradoria da República, o próprio Supremo Tribunal Federal, tem que começar a entender que aqui há um poder que tem capacidade de se administrar sozinho. Pois é, né? Essa briga aí com relação a avanços de poderes, né, ações tomadas, né, que interferem nos demais poderes, essa já vem acontecendo há muito tempo, né? Há muito tempo essas medidas já vêm ganhando força aí, né, em relação ao STF, né, e ao próprio
aí também o próprio PGR também, né, causando aí confusão, né, e conflito em relação aos poderes, né, do PGR e do STF invadindo, né, a seara do Senado. E esse caso da CPI aí ainda vai dar muito pano para manga, né, ainda vai ter muita gente forte vinculada a isso aí, pode ter certeza que isso vai dar muita dor de cabeça, muita dor de cabeça mesmo. Vamos lá, pessoal. Hoje, né, o ministro Alexandre de Moraes assume como vice-presidente do STF, enquanto que o Fachin assume hoje como novo presidente do STF. Dá uma olhada no vídeo da CNN, publicado aqui pelo Sóstenes Cavalcante. O senhor ministro Alexandre de Moraes a prestar o compromisso de posse para o cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Prometo, bem e fielmente, cumprir os deveres do cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com a Constituição e as leis da República. A gente vê agora o ministro Edson Fachin já empossado como presidente do Supremo Tribunal Federal, assinando, como disse a servidora, o termo de posse, que também vai ser assinado por Alexandre de Moraes. E aí, com isso, né, temos oficialmente um novo presidente no Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, um novo vice-presidente, Alexandre de Moraes, mantendo a ritualística que é tradicional do Supremo Tribunal Federal. Daqui a este biênio de setembro de 2025 até... Vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o eminente ministro Alexandre de Moraes. Tendo agora aplaudido Alexandre de Moraes e o presidente e o vice se abraçando, lembrando que eles são presidentes não só da Corte do Supremo Tribunal Federal, mas do Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão responsável ali por dar diretrizes de funcionamento, de disciplina do judiciário brasileiro. Pois é, o que isso implica? Implica mais poder ao Alexandre de Moraes. É assustador, né? A gente já sabe a quantidade de poder que o próprio ministro Alexandre de Moraes tem. Mas como presidente, vice-presidente da Suprema Corte e também, né, da CCJ, a gente sabe que o poder deles amplia. Sendo presidente do CNJ, né, eu falei CCJ, é CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, cabe a eles, né, o poder de punir juízes, de sancionar juízes que talvez falem contra a corte ou falem algo que não é interessante para a corte, e sim, eles têm esse poder. A gente já viu em várias vezes, né, acontecerem punições a juízes por divergir do posicionamento deles, né? É o que a gente pode falar do caso, por exemplo, da Ludmila Lins Grillo, né, que foi sancionado, foi penalizado por decisão do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e agora, né, na falta do Edson Fachin, quem assume a presidência é o próprio ministro Alexandre de Moraes. Pois é, pessoal, isso aqui está dando uma repercussão tão grande, né? Barroso anuncia retiro espiritual para avaliar se ficará ou não no STF. Ele não descartou a possibilidade de sair do STF. O ministro alegou que, apesar de manter boa relação com colegas do tribunal, sente que pode ter concluído um ciclo. Vou fazer um retiro espiritual em outubro, uma semana, e vou decidir. Eu gosto do STF. Tenho uma relação boa com meus colegas. Às vezes tenho a sensação de ter cumprido um ciclo. Não quero lugar de nenhum embaixador, disse o Barroso. Lembrando, né, que muita gente falou que o Lula tinha prometido para ele um cargo de embaixador em algum país da Europa, né, que ele goste aí, para que ele vivesse longe, né, e fora dessa bagunça, né, que é o Brasil aqui, vivendo muito bem, tranquilo, com um cargo vitalício. Barroso também sustentou que, caso opte por permanecer na vida pública, sua preferência será continuar na Suprema Corte. Se for para ficar no setor público, eu ficaria no Supremo. O Supremo tem muitas coisas boas. Tem um lado negativo,
à exposição das pessoas que você gosta. Minha mulher sofria, meus filhos, um nível de maldade, declarou o Barroso, né, ministro Luiz Roberto Barroso. Ora, se a gente for falar, né, de maldade, a gente pode falar de muita coisa que muita gente vem sofrendo maldade, né? O povo brasileiro vem sendo vítima de maldade justamente há muito tempo. E aí também viralizou um trecho de um vídeo, né, do próprio Barroso, onde ele fala que votou contra o Lula, lá para prender o Lula em 2018, mas votou com dor no coração sobre a prisão do ex-presidente. Olha o que ele falou neste caso aqui. Dê sua opinião. Eu vou te dizer assim, o presidente Lula, primeiro ele é uma pessoa muito agradável e muito carismática. Eu vou te dar um exemplo na minha vida pessoal. Logo depois que ele se elegeu, ele veio na minha casa antes de tomar posse. Ele fez uma visita e conversamos. Foi uma ótima conversa e lá estava, minha mulher era viva ainda, e lá estava a minha sogra, que não tinha simpatia pessoal por ele. Ela é estrangeira, a minha sogra é holandesa, não entende muito bem do mundo e não tinha simpatia pelo presidente Lula. Ficou 10 minutos com ele e ao final desses 10 minutos ele arrumou uma fã apaixonada. O presidente tem uma capacidade de convencimento que eu acho que advém da autenticidade dele. Então, eu posso ter, eventualmente, divergências de política internacional. Eu posso ter alguma divergência de política econômica. Mas eu tenho admiração e apreço pelo presidente. Em 2018, o senhor deu um voto que levou o presidente Lula à prisão. O senhor se arrepende daquele voto? Absolutamente. O meu voto não teve nada a ver com o presidente Lula. A vida de um juiz que procura exercer o seu ofício com integridade e sem partidarismo exige decisões que são pessoalmente difíceis. E a minha decisão era, vamos supor que eu tivesse votado no presidente Lula, vamos supor que eu gostasse do presidente Lula. Mas eu sou um juiz. Eu devo mudar a jurisprudência porque eu quero o bem ao réu? Ou o meu papel é aplicar a jurisprudência? E note-se bem que aquele era um momento em que não havia as suspeições que depois vieram a ser levantadas sobre a Lava Jato. E, portanto, eu apliquei ao presidente Lula, com dor no coração, a jurisprudência que eu tinha ajudado a criar. E achei que esse era um dever de integridade que eu tinha com a minha função. E, portanto, não foi um sentimento pessoal, foi o cumprimento de um dever. Entendi. Acho que eu nunca tinha explicado isso. Bom, explicou agora. O senhor hoje vê com outros olhos, já que o senhor falou de suspeições da Lava Jato, o senhor fez uma reavaliação histórica? Olhando a Lava Jato hoje, nos seus acertos e desacertos, que eu posso listar com você, eu identifico que havia uma certa obsessão pelo ex-presidente Lula e que se manifestou em erros muito claros. Ali eu acho que se revelaram tanto uma certa obsessão pelo presidente quanto uma certa politização da operação em geral. Olha só quem fala, né? E quando a gente hoje vê o que foi essa condenação do Bolsonaro, a Lava Jato foi brincadeira de criança. A Lava Jato teve desacertos também. Também não vou ser hipócrita aqui e ficar passando pano, né? Só porque eu não gosto do Lula quer dizer que isso ou aquilo pode. Não, não é bem assim que funciona. Não é bem assim que a banda toca. Mas, assim, são mundos totalmente diferentes. E quando você observa, né, a atuação do Supremo hoje, ela vai muito além do que qualquer coisa que a Lava Jato já tenha feito em toda a sua vida. Isso eu não tenho dúvida alguma. Vamos lá, pessoal. Em missa, Padre Júlio Lancelotti grita sem anistia, né? Cara,
como é impressionante, né, a militância e, assim, é o ódio contra essas pessoas. Um padre falando para não perdoar. É um padre dizendo que não se deve perdoar, né? Assim, a gente acompanha isso com, assim, de uma certa forma estarrecedora, acompanhando o ponto de vista de um padre, né? Falando que não se deve perdoar. Parece que não leu muito bem o Evangelho, né? Matéria do Conexão Política aqui. O padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo, da Rua Arquidiocese de São Paulo, celebrou uma missa em Fortaleza que contou com manifestações políticas de militância alinhada à esquerda, né? Durante a celebração realizada na Capela São José do Operário, no bairro Bom Sucesso, Lancelotti incentivou os presentes a entoar palavras de ordem como sem anistia e Palestina livre. É um padre que é contra Israel, né, contra os judeus e contra, né, o perdão. Né? Isso é impressionante. O padre também fez referência à recente rejeição da PEC da imunidade no Senado, apelidado por opositores de PEC da blindagem, que condicionava a abertura de processos criminais contra parlamentares à autorização prévia do Legislativo. Essa é a força do povo, é o amor de Deus que faz o povo mobilizar e derrubar a PEC da blindagem. Quando o povo se une, todas as cidades, quando a voz do povo grita alto pela vida e pela liberdade, os poderosos temem e os covardes põem a viola no saco. Foi o que falou o padre aqui, que não perdoa. Pela vida e pela liberdade, os poderosos temem e os covardes põem a viola no saco. Não passarão! Vamos dizer que já foi mais bem frequentado, né? A casa de Deus. Caramba. Mas vamos lá, né? Ó, ainda falando sobre o Barroso, o Carteiro Reaça fez uma publicação aqui, da CNN, tratando justamente, né, do retiro espiritual do Barroso. Dá uma olhada aqui, né, a publicação do Carteiro Reaça, do Gil Diniz aqui. E em uma entrevista exclusiva, a nossa analista Luísa Martins, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que deixa agora a presidência da corte, disse que não descarta a possibilidade de deixar a corte num futuro próximo. Segundo Barroso, ele vai refletir ainda sobre o tema em um retiro espiritual. Confira. Geralmente o presidente, quando sai, tira um período de uns dias. Eu tenho compromissos, mesmo de votação e de compromissos acadêmicos, mas assim, no meados para final de outubro, eu vou fazer uma semana de um retiro espiritual que eu faço eventualmente mesmo na minha vida. E aí eu vou pensar muito do que eu quero fazer. Eu gosto da minha vida no Supremo e gosto da vida lá fora também. Então eu peso muito o papel importante que eu acho que posso desempenhar ainda no Supremo com os meus colegas e um pouco a vida que eu gostaria de viver com família e enfim, aproveitar. Então, eu verdadeiramente, nesse momento, eu vou fazer uma reflexão muito profunda do que eu quero fazer. Estou sendo absolutamente franco com você. Eu não desconsidero a possibilidade de sair, mas eu não bati o martelo nisso ainda. Pois é, né? Ainda não bateu o martelo ainda, né? O povo brasileiro, se pudesse escolher, eu acredito que já bateria muito bem o martelo, tá bom? Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. É sempre um prazer e uma honra poder estar aqui com vocês, batendo mais um papo. E a gente volta, né, amanhã de manhã com mais um editorial para vocês. Um grande abraço.